Olá, galerinha que nos acompanha aqui no nosso canal. Vamos agora a mais uma videoaula sobre tópicos de estatística não paramétrica. Hoje nós vamos estar falando do teste de Wilcoxon. Vamos falar especificamente nesse vídeo para o teste de Wilcoxon para amostras pareadas. Então esse teste ele foi proposto em 1945 por Frank Wilcoxon, em um artigo publicado aí na Biometrics. Bom, basicamente esse teste ele vai estender um pouco mais a ideia do teste dos sinais. Então, vamos pressupor aqui que você já assistiu o vídeo relativo ao teste dos sinais, para compreender um pouquinho essa questão do teste de Wilcox. Então, pressupomos que você assistiu o teste dos sinais e que você já viu também o nosso vídeo a respeito de postos, o que são postos, porque nós já vamos estar utilizando aqui essa ideia. Bom, no teste dos sinais, então nós tínhamos um exemplo em que nós tínhamos um pesquisador que fez, queria saber se havia efeito de uma dieta sobre 20 indivíduos. Então ele mediu o peso das pessoas antes da dieta, como consta aqui, e mediu o peso das pessoas depois da dieta. E aí, razoavelmente, pegava esse peso depois e subtraía do peso anterior. Então pegava esse 88,23 aqui, subtraía do 82,54, obtendo aqui a diferença de 5,69. E fazia isso para todos os pesos que estavam aqui pareados. Então você tinha duas observações no mesmo indivíduo, e você via a diferença entre essas observações. Só que no teste do sinal, ou dos sinais, você apenas observava se esse sinal era positivo ou negativo. E a lógica lá era a seguinte, se a quantidade de sinais de mais fosse igual a de sinais de menos, provavelmente essa dieta não fez efeito, porque as pessoas aumentaram de peso e diminuíram de peso na mesma proporção. Então isso significava que a dieta não tinha tido um efeito, o efeito da dieta tinha sido nulo. Claro que se você obtivesse aqui grande maioria de sinais positivos, então isso indicaria que as pessoas, na verdade, ganharam peso ao lugar de perder o peso. Se você tivesse a maioria de sinais negativos, as pessoas teriam perdido peso. Isso seria um indicativo de você rejeitar a hipótese de que a dieta não teria efeito. Então, no teste dos sinais, quem tem curiosidade, observe lá o vídeo a respeito do teste de sinais, em que a gente explica isso aqui tudo em detalhes. No teste dos sinais, a gente só pegava se a diferença era positiva ou negativa, e a gente não contemplava, de certa forma, o valor dessa diferença. Então, o que o Wilcox quis fazer? Ele quis montar um teste em que, embora eu use o sinal, eu também utilizo o sinal no teste de Wilcox, mas eu também vou dar um valor, vou dar um peso para essa amplitude, para essa diferença. Por exemplo, aqui houve uma diferença de 91,70 para 91,49 muito pequena. Então é como se o Will Cox achasse que fosse um pouco injusto você comparar esse sinal de menos com esse sinal de mais, apenas olhando se um aumentou ou diminuiu, porque as diferenças elas são muito pequenas. Então ele pensou em uma forma de contemplar num teste estatístico, além desses sinais positivos e negativos, contemplar também o módulo dessa diferença. Ou seja, se os valores estão muito grandes ou muito pequenos, ok? Então, é isso que o teste de Wilcoxon vai fazer. Vai arrumar uma forma, uma maneira de contemplar, para além do sinal, também a diferença, o módulo dessa diferença, o quanto que esse peso diminuiu ou aumentou em termos absolutos. Tá? Então, para isso, vamos dar uma olhadinha aqui no programa Excel, como encontrar o posto dessa diferença, ou do módulo dessa diferença. Então nós tabulamos aqui os dados no Excel, antes e o depois, e vamos fazer aqui a diferença. É só clicar igual, pegar o depois e subtrair do antes. Então, aí nós vamos ter exatamente os valores que vocês observaram lá anteriormente. Bom, feito essa diferença do peso depois subtraído do peso antes, o Wilcox ele quis observar o seguinte, ele disse, olha, eu quero olhar não só o sinal vai ser uma coisa importante para mim, mas eu quero olhar também essa diferença em módulo, o tamanho dessa diferença. Então eu vou colocar aqui uma coluna agora que vai representar o módulo da diferença, para a gente encontrar esse módulo aqui usando o Excel. Claro que você pode fazer à mão aí, usando a calculadora científica, mas usando Excel é só colocar aqui a função ABS. Então, ABS, que é de valor absoluto, pega o valor absoluto aqui da diferença, e dá o Enter, depois você vem aqui, coloca aqui e arrasta, e aí você vai ter
o que foi feito aqui, apenas considerou o valor absoluto. Então, esse negativo passou a ser positivo, positivo continuou positivo, né? Então, nós pegamos aqui o módulo da diferença. É como se nós estivéssemos olhando a distância entre o antes e o depois, efetivamente, tá certo? Então, o que o Wilcox queria? Ele queria que esse valor, por exemplo, essa diferença de 0,21, ela não tivesse o mesmo peso da diferença de 5,69, porque essa diferença é bem maior do que aquela, né? Então, o que ele pensou? Ele pensou em organizar essas diferenças pelos postos, ou seja, colocar essas diferenças em ordem crescente, né? Considerando o conceito de posto. Então, nós vamos colocar aqui o posto da diferença, né? Posto das diferenças nessa coluna. Nós fizemos um vídeo explicando o que é posto. Se você tem dúvida do que é posto, assista o vídeo que nós falamos de posto ou rank e mostramos como encontrar o posto aqui no Excel, mas vamos repetir o procedimento. Você coloca aqui igual e coloca ordem.med, clica no elemento, ponto e vírgula, seleciona o conjunto de dados que você quer. Você quer saber qual é a ordem desse elemento, qual é o posto desse elemento nesse conjunto de dados. Clica aqui e aperta em F4 para que você possa fixar o conjunto de dados do começo ao fim. Então, você quer saber qual é a ordem do elemento 569 dentro desse conjunto de dados. E coloca aqui ponto e vírgula e 1 para que essa ordem seja em ordem crescente. E depois dá o Enter. Pronto. Então, significa o quê? Você poderia fazer à mão, né? Também poderia classificar aqui e colocar à mão, mas aí usando o Excel fica mais prático. Significa que esse elemento 569, ele ocupa dentro desse conjunto de dados o posto de número 15, ok? Ou seja, a posição de número 15. Você arrasta aqui, você vai saber o posto de cada um desses elementos. Então, a primeira ideia do Wilcox era você encontrar o posto dessas diferenças. Porque aí ele vai passar a trabalhar agora não mais com a diferença, mas com o posto. O que significa isso, pessoal? Valores grandes. Então, por exemplo, se você pegar aqui, o maior valor é 8,16. Então, esse valor aqui que é 8,16, ele vai ocupar o maior posto. Então, existe uma relação entre a maior diferença em módulo e o maior posto. Quanto maior for a diferença, maior será o posto, maior será a posição desse elemento, né, nessa tabela aqui, nessa coluna dos postos. Bom, então, no lugar de trabalhar com os dados diretamente, o Wilcox vai passar a trabalhar com os postos dessas diferenças, tá certo? Com essa posição. Posto é basicamente a ideia de posição. Bom, mas então ele quer ainda manter a ideia dos negativos e dos positivos. Qual é essa ideia, né? Você pega aqui, vamos colocar aqui só os postos de sinais positivos, postos de sinais positivos. E depois vamos colocar na outra coluna os postos de sinal negativo, tá ok? Qual é a ideia aqui? Essa diferença ela foi positiva, então aqui eu vou colocar o 15, diferença positiva, posto de sinal positivo. Aqui a diferença foi 6,14 e a posição foi 18. Então eu venho para cá. A diferença aqui foi negativa, não coloco nada. Diferença negativa, não coloco nada. Diferença negativa, não coloco nada. Diferença positiva, coloco o valor do posto, 13. Diferença positiva, o valor do posto é 5. Diferença negativa, não coloco nada. Diferença positiva, eu coloco aqui o posto que é 14, então vem para cá o 14. Diferença positiva, o posto é 3. Diferença negativa, não coloco nada. Diferença positiva, o posto é 20. Vou fazendo isso um a um, como vocês vão observando aqui, ó, 19. E vamos fazer aqui todos, em seguida a gente volta no nosso vídeo. Bom, qual é a ideia-chave dessa ideia de classificar por postos e sinalizar os postos do Wilcox? A ideia é a seguinte, se essas diferenças forem grandes, veja que a maior diferença foi 8,16, ela vai ter o maior posto. Então, as diferenças grandes, elas vão ocupar os maiores postos e, consequentemente, vão ocupar maiores números. Então, se determinada diferença receber um valor pequeno aqui para o posto, como essa, significa que ela é uma diferença pequena, ok? Em módulo ela é pequena. E aqui eu vou olhar as positivas e as negativas. Quando você pega e soma os postos positivos, né? Quando você faz aqui a soma dos postos positivos, se essa soma dos postos positivos for muito diferente, né, vamos observar aqui o resultado final, aqui, ó, deu 123,87. Se essa soma dos postos positivos for muito diferente, significa, né, pela ideia de Wilcox, que haveria uma diferença razoável entre o antes e o depois, entre os grupos. Por quê? Se essas diferenças, se essa soma dos postos aqui, ó, dos postos positivos com os postos negativos, desse um valor exatamente igual,
tivesse dado no meio, significaria que essas diferenças aqui, os sinais positivos e os sinais negativos, estariam se revezando entre valores maiores ou menores, em termos de postos. Ou seja, ora você obteve uma diferença positiva grande, mas ora você iria obter uma diferença negativa grande. Então, por exemplo, aqui você pega o menos 2,76, qual é o posto dele? 9. Quando você pega o menos 2,18, que está perto do menos 2,76, o posto dele é 7. O posto não é tão longe, tá certo? Então, se os positivos e os negativos estivessem toda hora se intercalando entre um posto grande e um posto pequeno, essa soma dos postos aqui no final, ela seria praticamente a mesma, tá certo? Então, o que o teste de Wilcox vai fazer? Ele vai testar se essa diferença aqui da soma dos postos positivos, ela é estatisticamente muito maior do que da soma dos postos negativos. Ou seja, se há uma diferença entre essas duas somas, né, do ponto de vista estatístico a ser considerado. Em outras palavras, isso vai significar também que a medida antes e a medida depois devem diferir estatisticamente. Bom, pessoal, assim como todos os testes, esse também tem algumas pressuposições, mas são pressuposições bem tranquilas, né? Então, uma delas é a seguinte, né? Sendo x e aqui os valores que você observou antes, né, da realização do seu tratamento, digamos assim, no caso do exemplo prático da dieta, y e os valores depois, zi seria representando a diferença do depois pelo antes, né? Então, existem algumas pressuposições que são bem tranquilas, né, a respeito dessas variáveis aleatórias, que são as seguintes, né? Primeiro, esses dados eles são pareados. Então pode ter uma dependência, é natural, na verdade, ter uma dependência entre o x e o y. Isso não é problema nenhum, tá ok? Até porque você está trabalhando normalmente com uma medida que foi tomada no mesmo indivíduo. Então, por exemplo, esse peso aqui de 82,54 e esse peso de 88,23, eles foram tomados no mesmo indivíduo. Então, x normalmente é dependente de y, y é dependente de x, né? São valores que têm uma dependência probabilística. Entretanto, os pares devem ser independentes. Então, essas pessoas que participaram dessa pesquisa, elas foram escolhidas de modo aleatório, de modo que esses pares, né, de um par para o outro, você não tem dependência. Então, você não tem uma dependência do par x1, y1 para o par x2, y2. É isso que nós estamos dizendo aqui na primeira pressuposição, que é relativamente tranquilo de ser feito, né, quando você toma a amostra de modo aleatório, totalmente aleatório. Além disso, esses dados eles devem ser medidos pelo menos em uma escala ordinal. Por quê? Porque quando você fizer essa diferença, você vai calcular os postos, e postos é posição. Então, se você tem aqui valores nominais, não daria para aplicar esse teste. Por exemplo, se a variável fosse cor dos olhos, azul e verde, não dá para subtrair verde de azul, tá certo? Então, tem que ter pelo menos uma escala ordinal, né? O mais comum é você ter uma escala aqui de numérica bem estabelecida, né? Cardinal mesmo. Bom, atendida essas pressuposições, essas três pressuposições básicas aqui, que não são muitas, são bem tranquilas, né? Você pode proceder ao teste de Wilcoxon, né? Além disso, nós vamos chamar aqui de T mais a soma dos postos com sinais positivos. Então, seria o total de postos com sinais positivos. Nesse exemplo, o valor foi 123. Ó. Se você somou aqui todos os postos, pegar aqui os postos que obtiveram diferenças positivas, né? Ó, essa diferença aqui foi positiva, essa diferença foi positiva e assim por diante. T mais, nesse caso, seria igual a 123. E T menos, que na verdade nós não vamos estar usando T menos, vamos usar só uma delas, T menos, mas alguns autores usam, né? T menos seria a soma dos postos com sinais negativos, que nesse caso deu igual a 87. Ok? Além disso, né, por isso que esse teste também é chamado de teste de postos sinalizados de Wilcoxon, porque você pega os postos, né? Você pega os postos aqui, mas você trabalha com os postos que têm sinal positivo e com os postos que têm sinal negativo. Né? O ideal, se você não tivesse diferença entre os procedimentos antes e depois, não tivesse diferença entre o tratamento do qual as pessoas foram submetidas, você teria no extremo esses dois valores iguais, né? Você teria no extremo esses dois valores iguais. Então, quanto mais esses valores se distanciam, quanto mais a soma dos postos positivos, né, com sinais positivos,
são diferentes da soma dos postos com sinais negativos, mas há evidência de que há diferença entre esses grupos, ou seja, que a dieta provocou algum efeito nessas pessoas. Bom, sendo θ a mediana populacional dessas diferenças, então você vem aqui nessas diferenças, na coluna das diferenças, e nós estamos dizendo que θ é a mediana populacional, tá certo? Se θ é a mediana populacional, nós vamos chamar de θ o efeito do tratamento, tá bom? Isso vai ficar mais claro mais à frente quando a gente for falar das hipóteses escritas do ponto de vista mais estatístico. Bom, uma coisa que deve se observar, porque isso vai aparecer em algumas relações, é a seguinte, ó. Quanto que vale T+, né? T+, que seria a soma dos postos com sinais positivos, somado com os postos dos sinais negativos. Bom, como nesse caso aqui você tem 20 elementos, então você está somando de 1 mais 2, né, mais 3, até 20. Porque se você tem 20 elementos, você vai ter 20 posições. E aí você estaria somando todas essas posições. Seria a soma do T+, mais o T-, né, somado com o T-. Bom, isso aqui, na verdade, é a soma dos termos de uma PA. Então, aqui você está somando, né, a soma de uma PA, ensino médio. Né? Como é que é a soma dos termos de uma PA? Você pega o A1, que é o primeiro termo, né, 1, mais o AN, que é o 20. Nesse caso, multiplica pela quantidade de termos que você tem, que são 20, e divide por 2. Tá certo? Então, isso aqui vai dar a soma de todos os postos, que vai dar aqui 21 vezes 20 sobre 2. O 20 dividido para 2 dá 10, então 210. Então, se você somar todos os postos, vai dar um valor de 210. E essa relação é exatamente isso, ó. É a soma dos termos de uma PA, né? Então, ele é o quê? O A1 mais o AN, que nesse caso é próprio N, então N mais 1, vezes a quantidade que é N sobre 2. Então, isso aqui é o quê? Essa expressão é a soma total dos postos, tá? Isso vai aparecer em algumas relações, então é importante entender isso aqui. Observe que se você somar aqui, ó, 123, né, e você somar com 87, isso vai dar exatamente o 210. Se você pegar esse 210 e dividir ao meio, 210 dividido por 2, você vai obter 105. Então, se T+, para a gente fixar apenas em uma estatística, se T+ fosse igual a 105, significaria que T- seria igual a 105, não haveria motivo para você acreditar que tem diferença entre os grupos, ou seja, acreditar que a dieta fez efeito. Então, não deu igual. 123 deu um pouco acima, né? O T+ deu um pouco acima do T-. Então, não deu um pouco acima da metade, acima do 105. Então, a gente vai ter que verificar se estatisticamente, né, com esse tamanho de amostra, esse 123 é considerado muito longe ou não desse 105. Então, a ideia é bem tranquila, dá para entender tudo de modo bem tranquilo, pessoal. O teste pode ter algumas configurações, né? Quais são as configurações? Ele pode ser bilateral, como é comum em todos os testes. Observe que aqui eu coloquei o valor θ. Esse θ é o quê? É a mediana das diferenças. Se a mediana da diferença é zero, né? Significa que aquelas diferenças vão ficar dançando 50% abaixo do zero, 50% acima do zero. Ou seja, significa dizer que mais ou menos 50% dos postos, né, das diferenças, deram valores positivos, 50% deram valores negativos. Então, isso é um indicativo, né? Isso é um indicativo que não há diferença entre o efeito da dieta, ou seja, não há diferença entre os grupos. Tá? Agora, o teste pode ser unilateral à esquerda e pode ser unilateral à direita. Bom, vamos fazer aqui um exemplo de um teste unilateral à direita, né? Então, seria testar se na hipótese nula, se a mediana da diferença é zero ou se essa mediana das diferenças é maior do que zero, né? Bom, quando que nós vamos rejeitar essa hipótese nula? Se T+ for grande o suficiente. Observe que o nosso T+, né, ele deu 123, correto? Então, o valor de T+, no nosso conjunto de dados, ele foi igual a 123. Então, será que esse 123 é suficientemente grande para eu acreditar que a mediana das diferenças não é igual a zero, né? Bom, o que é esse suficientemente grande, pessoal? É quando ele ultrapassa um limite, né, estipulado por você com a probabilidade do erro tipo 1, né, com alfa, que é o que nós comumente chamamos de nível de significância. Então, se esse T+ for maior ou igual que um valor crítico, né, que mantém o erro tipo 1 estipulado, que é o nível de significância, né, então a gente considera que esse valor já é suficientemente grande para rejeitar essa igualdade. Né? Lembrando que
se T mais fosse igual a metade da soma dos postos, então não haveria motivo para você rejeitar H0. Então a soma de todos os postos é N, né? A gente viu lá, vezes N mais 1 sobre 2. Nesse caso, o nosso N está valendo 20, né? 20 vezes 20 mais 1 sobre 2. Isso vai dar, simplificando aqui, a gente já fez essa continha, 10. 10 vezes 21, 210. Isso é a soma de todos os postos. E aqui é só a soma dos postos com sinais positivos. Então, se essa soma aqui, T+, ela se aproxima desse 210 muito, ou seja, ela já é bem próxima do 210, significa que eu não devo ter uma mediana das diferenças igual a zero, então eu devo rejeitar a hipótese nula em detrimento de H1, ok? Nós vamos fazer um teste unilateral exatamente porque esse valor aqui deu acima da metade, né? Se você dividir 210 por 2, isso dá 105. Então, se eu tivesse T mais igual a 105, T menos seria 105, então não haveria motivo para eu rejeitar H0. Agora, como esse T mais passou de 105, eu quero saber se essa diferença dele para esse valor 105, que é a metade da soma total dos postos, né, se esse valor já é considerado estatisticamente suficientemente grande para eu rejeitar essa hipótese nula. Bom, então como é que nós vamos encontrar esse T-alfa, pessoal? Aqui que é o negócio para a gente agora, né, que é o nosso problema. Como é que se encontra esse valor crítico? Existem algumas tabelas para alguns valores de N. Então essa tabela aqui eu recortei de um livro, né, de estatística não paramétrica, que foi publicado por Will Cox em algum momento. Nós estamos trabalhando aqui com N igual a 20 e obviamente não tem aqui todos os valores de X. Por quê? Porque ele vai começar, normalmente o pessoal usa um alfa, o quê? 5%, 1%, 10%. Então ele começou a tabelar aqui valores em que a probabilidade de você ter um T mais maior ou igual do que esse valor já é acima de 10%, que é 0,1012. Então se a gente observar, por exemplo, aqui o 149, o 149 teria a probabilidade de você ter um T mais, a probabilidade de T mais ser maior ou igual que 149 nesta tabela é igual a 0,0527. Ou seja, 5,27%. Ainda é maior, digamos que a gente tivesse colocado um alfa de 5%, ainda seria maior do que um alfa de 5%. Ok? Então, se você observar o 150, né, aí a probabilidade de T mais ser maior ou igual que 150 já passa a ser de 0,0487, né, de 0,0487, que é o primeiro valor que tem um valor menor do que o alfa de 5%, 4,87%. Então esse 150, digamos que é o limite. Se o seu T mais fosse igual a 150, você já rejeitaria a hipótese nula. Ou se for 151 ou 152 e assim por diante. No nosso caso, o nosso T mais, ele deu igual a 123, tá certo? Foi o que nós alcançamos lá com a nossa amostra. Então, qual a probabilidade de eu ter um T mais maior ou igual que 123? Essa tabela não fornece, porque senão ela vai ficar muito longa. Tá certo? Mas como para o 140 essa probabilidade já é de 10,12%, então essa probabilidade aqui, vamos tirar aqui o sinal de igual, ela com certeza já vai ser maior do que essa primeira que foi dada na tabela, que é 10,12%. E se eu estou trabalhando a um alfa de 5%, então esse p-valor, né, vai ser maior do que 10%, esse p-valor vai ser grande, eu não rejeito H0. Tá bom? A gente vai ver em outro vídeo, a gente vai tentar fazer um caso particular para n igual a 3, mas em outro vídeo, que esse vídeo já está ficando muito longo, para mostrar uma ideia de como que essa tabela é construída, de como tem uma complexidade aqui para construir essas tabelas estatísticas que foram feitas, isso em 1945, 46, 47, ou seja, muito tempo atrás, quando você não tinha o computador. Na prática, hoje você não vai trabalhar com tabelas, você vai usar o computador que já vai ter todas essas coisas instaladas, todas essas tabelas instaladas, todos os valores instalados lá, as aproximações assintóticas que nós vamos estar mostrando aqui em cima. Então, se eu te passar uma tabela, eu te mostrei aqui o procedimento de como realizar isso. Tá certo? Então, pessoal, a configuração para um teste unilateral à esquerda, né, seria você rejeitar H0 se esse valor de T mais fosse muito pequeno. Então, né, se ele for bem pequeno, no nosso caso,
a gente viu que a soma de todos os postos, que é n vezes n mais 1 sobre 2, esse resultado deu 210, e a metade disso, né, deu 105. Então, quanto mais distante, quanto bem menor do que 105 for esse T+, né, mais evidência eu tenho para rejeitar H0 se eu estou trabalhando com um teste unilateral à esquerda, tá certo? Então, nesse caso, observe que eu rejeito H0 se T+ for menor ou igual. Aí aparece essa expressão aqui, ó. O que é essa expressão aqui, ó? Essa expressão é exatamente o 210, então, que seria a soma de todos os postos, subtraído daquele valor crítico do meu nível de significância. Então, depois a gente vê um exemplo específico com um teste unilateral à esquerda, mas é basicamente a mesma ideia do teste unilateral à direita, né? Eu vou rejeitar H0 se T+, nesse caso, for muito pequeno, e esse T alfa eu tenho que buscar numa tabela ou em um programa computacional que mantém o nível de significância alfa desejado. Teste bilateral, né? No teste bilateral, você rejeita H0 se T+ ou for muito grande ou for muito pequeno, né? Ou seja, o valor central aqui é o 105. Se o T+ se distanciar do 105 para a esquerda ou se distanciar do 105 para a direita, né, você rejeita H0. Estudos teóricos mostram que esse T+, ele tem uma distribuição simétrica em torno, nesse caso aqui no nosso exemplo, em torno do 105. Bom, distribuição assintótica de T+, né, sob H0 verdadeira. Se você estiver trabalhando com grandes amostras, ou N for suficientemente grande, esse T+ vai ter aproximadamente uma distribuição normal, e aí você volta a trabalhar com a distribuição normal, com média sendo esperança, né, N vezes N mais 1 sobre 4, e a variância N mais 1, 2N mais 1 sobre 24. Esses resultados, né, são resultados demonstrados aí nos artigos teóricos dessa área. Então, você teria que estar trabalhando aqui com um N razoavelmente grande. Alguns autores vão sugerir com N acima de 30, né? E isso é um pouco empírico, então você está trabalhando com uma amostra já razoavelmente grande, você pode usar essa aproximação. Entretanto, nós acabamos de ver lá na tabela do Will, que algumas tabelas de Wilcox tabelaram valores para N bem maiores do que 30. Isso significa que você pode trabalhar com o teste exato ao invés de trabalhar com a aproximação assintótica. Então você poderia trabalhar com a aproximação assintótica para aqueles valores que não estivessem já previamente tabelados, ok? Isso a gente vai tentar mostrar num outro vídeo, um exemplo em que a gente vai fazer esse teste usando essa aproximação para vocês verem como proceder com essa aproximação. Bom, se ocorrerem empates, a gente já falou em alguns outros vídeos, quando ocorre empates, o que você faz? Por um evento bem raro, pode ter acontecido o seguinte: a pessoa ela manteve o mesmo peso no começo e no final, não mudou nada, né? Manteve o mesmo peso no começo e no final. Então o que você faz? Você vai descartar essas observações. Então o seu N, que era 20, agora ele vai passar a ser 18, porque você descartou essas duas observações. E aí faz todo o procedimento normalmente, né? Existem aí situações na literatura em que você pode ter uma variância assintótica corrigida, onde você vai reduzir um pouquinho a variabilidade se você usar essa variância corrigida, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Nós vamos mostrar nos próximos vídeos mais alguns pressupostos teóricos desse teste e vamos mostrar como fazer no programa R. Então, antes de entrar mais a fundo, né, de mostrar mais alguns resultados teóricos, nós vamos mostrar no próximo vídeo como fazer esse teste no R, que é o que interessa para a maioria das pessoas que provavelmente vão estar assistindo aqui, né? Aquelas pessoas que vão mais para a área específica, que vão estudar um pouco mais de estatística, aprofundar mais do ponto de vista teórico, vão se interessar pelos vídeos que nós vamos postar mais à frente. E aqueles que querem apenas aplicar o teste, né? Você tem que lembrar o que? Esse teste é para dados pareados. Normalmente essa situação de antes e depois se encaixa, né? Quando você está em estudos com pesquisa nessa direção. E você não faz pressuposição dos dados, de onde os dados são provenientes, a não ser aquelas pressuposições iniciais da independência e tudo mais. Então esse teste é uma alternativa, um teste alternativo para o teste T pareado. Por quê? Porque o teste T faz a pressuposição de que os dados são provenientes de uma distribuição normal, o que não acontece aqui com o teste de Wilcoxon. Então é isso aí. Para valores de N pequenos, esse teste é exato, né? Então você também pode usar para valores pequenos, que ele vai dar exato. Entretanto, nem sempre ele vai conseguir trabalhar diretamente com o alfa que você especificar de 5%. Às vezes você vai ter que trabalhar com os alfas tabelados, né? É isso aí, galera. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço aí em todos.